Agora, Tô usando, Mari. Rafael, tô te ouvindo. Ó, Rafael, tô usando, ganhei essa caneca da Academia Life, lá de Rio Verde, e eu sempre tô falando pra ele que eu tô usando a caneca. Ó, o que tá escrito na caneca? O que tá escrito? Não dá pra ver, dá para ver o contrário, Marinei. Ai, é verdade. Ah, celebrando saúde, que é o que nós vamos falar hoje. Exato. Paulinho, melhorou o seu áudio. Ah, darará. Melhorou o seu áudio. Aí sim. Agora não. É, gente, de Rio Verde, a academia dele já está com o pessoal voltando, eles fazem um excelente trabalho lá em Rio Verde, por isso o aluno, o cliente é muito grato, muito fiel, né? Não retalhou, como a gente está vendo, né? Tem aluno que está com raiva das academias, foi maltratado durante a pandemia, não quer saber nem de voltar, mas não é, não, é nosso foco mesmo, viu, Rafael? Ele está colocando aí. Muita gente está. É triste falar isso, mas muita gente está perdendo cliente, não é o seu caso, e de muita gente que está aqui, porque sempre maltratou o cliente, né? Então agora a conta chegou, né? É, É, as é verdade. pessoas se vingam, né? Bom, dona Marinês, vamos começar antes que depois acabe o nosso tempo, a gente vai ficar aí pela Ah, metade, verdade. né? Bom, Marito, bom, as pessoas que me conhecem, as minhas pessoas, pessoas que me seguem, para quem não conhece a Marinês, ela vai se apresentar depois que eu me apresento aqui, que eu sou o Paulo, conhece, meu nome é Paulo Machado, sou educador físico, mais de, junto com a Marinês, alguns anos Não, aí, Paulinho, você é mais jovem. um pouquinho mais jovem. Não, é E bem mais jovem, Paulinho. Você já já, fez 50, Paulinho? eu já, Já? já, É, então tá, um pouquinho mais jovem, bastante mais jovem. bem mais bem mais jovem. Bom, É. eu sou educador físico, já dei aula junto com a Marinês na Academia Runner, no auge da. Gente, e é o the best do Pilates, é o the best do alongamento. Meu professor lindo e maravilhoso que me alinha, coloca minha coluna lá nas maravilhas, meu abdômen chapadinho. É uma delícia treinar com o Paulinho. Ele é super perfeccionista e hoje tem um estúdio. Pronto, te apresentei. Pronto, pronto. A gente tem, Marinês, agora, você. A gente aprende. Não, e Paulinho, e também participamos juntos de campeonato de aeróbica, né? Você fazia o individual, né? Eu fiz trio e dupla, Ah, o trio masculino, é verdade. Então você já tem o quê? Mais de 20 anos de experiência, não é? com certeza. Bem mais. É, é isso aí. Muito A, bom, Paulinho. minha coach, minha guru, me ajudou muito. Ela fez parte do meu crescimento profissional. Boa, bem, né? Foi bem presente nisso, nessa evolução toda. Já puxando a sardinha para o meu lado dela, ela é uma excelente profissional. Não é uma pessoa que passa a mão na cabeça, mas sim faz a pessoa crescer e evoluir, tanto a parte mental quanto a parte profissional também. Então, quem Ai, tiver me que lindo! já pode falar com o Marinês. Que lindo, Paulinho, obrigada. Não sou para fraco, não, né, Paulinho? Por isso que você Viu? fez todo esse trabalho que não é fácil, que eu sei que não é fácil, toma muita pancada para virar, porque é bem, acho que o tema que a gente vai conversar agora, né? As pessoas elas têm um ideal e elas acham que elas sempre estão certas. E quando vem alguém de fora, né, uma bicuda feito eu, que dá na testa e fala, amigão, não é por aí, né? É Exatamente. difícil de encarar, né? Não é qualquer pessoa que aguenta, né? Uma pessoa de fora como eu, porque quando a gente está de fora, a gente vê o problema, né? É, Mais claramente do que quem está envolvido emocionalmente. Aí a gente bota o dedo na ferida, é duro, né? É só pancada daqui, pancada dali, por isso que eu falo, é um trabalho que não é pra gente fraca, não. Parabéns por você ter sobrevivido, Paulinho, e ter tido, exatamente. e tá tendo todo esse sucesso que você tem. Eu devo também essa pessoa que está aqui junto com a gente, a Mariane, que trabalha comigo, que ela foi uma pessoa também que me ajudou bastante a manter o estúdio que foi lançado, foi inaugurado em novembro de 2019. Então, foi uma. Gente, bem na curva da pandemia, né? Exatamente.
E ela foi uma pessoa, ela é uma pessoa muito importante no estúdio, que se não fosse ela também, o estúdio estaria mais ou menos fraco, né? Mas Uhum. graças a ela, me ajudou bastante também a fazer o estúdio a andar saudavelmente. Tá? Mas Que ótimo. Isso é bom. As parcerias são sempre bem-vindas, aquelas que nos fortalecem. e eu queria falar com você sobre esse tema, né? A qualidade de vida na terceira idade, porque nessa pandemia eu tive eu tenho alguns alunos, tanto no estúdio quanto eu também dou aula em personal e em academia, né? De personal trainer, não de ginástica mais. E muitos deles não podem mais voltar para a academia por causa da idade, né? Acima de 60 anos, pelo menos aqui onde eu trabalho, nas academias que eu trabalho, não pode entrar. Né? Talvez agora, eu acho, ouvi um boato que as pessoas acima de 60 anos vão poder voltar para a academia, mas não sei quando, não sei se isso é real. Para mim foi um boato, né? Não fiquei sabendo de fontes fidedignas. Bom, enfim, já vou te falar uma experiência minha, né? Foi da minha família. E quando surgiu essa pandemia, que eu te falei, eu fiquei ruim, né? Que é somatização, que eu acho que foi o que aconteceu comigo. Que eu tive uma pedra no rim, exatamente no começo da pandemia. Aí foi aquela corrida para o hospital, vou pegar o corona, eu vou ficar ruim, mãe, pai, bom, enfim. Perdi o estúdio, foi aquela coisa toda. E nesse meio tempo todo, nesse meio tempo, a gente é, resolveu fazer aulas online com nossos alunos do estúdio, né? E eu falei, Mariane, vamos partir para cima do online. E a gente ficou, o estúdio ficou sem nenhum aluno. E eu, com os alunos de rua, né, que eu falo de rua, de academia, também fiquei zerado. Literalmente sem nenhum aluno. E a gente conseguiu, montei um texto, mandei para os alunos, né, via WhatsApp. E por sorte, ou né, pelo nosso trabalho, enfim, a gente conseguiu a maioria das pessoas aderir às aulas digitais. Né? Digital que a gente fala online em tempo real. Né? Como está aqui agora, uma live. Né? E a gente fazia isso no próprio WhatsApp mesmo e todo mundo. Para a gente foi um outro aprendizado. Né? Então a gente aprendeu a como dar aula à distância, mudar vocabulário, ter uma visão de aluno de movimento diferente, porque você não está junto para poder ajudar e corrigir. Né? Você tem que fazer a pessoa se corrigir e se mexer pelo vocabulário. E as pessoas evoluíram muito, muito mais do que a gente esperava. Né? Então, isso a gente foi legal para a gente, professor, profissional, e para os alunos também, que alguns deles já voltaram presencialmente falando, e permanece com online. Então, a gente criou aí um produto, um segundo produto, né? Tanto online quanto presencial. Enfim, nessa minha passada pelo hospital, da sonorização, de ter a pedra no rim, a minha mãe ela ficou ruim pelo fato de eu estar ruim, né, de vá para o hospital, fica de quarentena, será que vai pegar, será que não vai pegar? E aí, com o passar dos dias, né, dos meses da quarentena, a minha mãe começou a ter a pressão dela, começou a subir e descer várias vezes no dia. Né? Então a gente ficou assim mais ou menos umas 2 semanas, perdeu 10 quilos, acho que em dois meses mais ou menos, e só queria dormir, não queria, desanimada, abatida pra caramba, enfim. E aí, quando a pressão começou a subir constantemente durante o dia, era assim, 6, 7 vezes no dia, né? Tinha mal-estar, aí ia mensurar a frequência, a pressão e tudo mais. E aí a gente ligou para médico, né, videoconferência, a gente fez isso mais ou menos acho que foram seis médicos a gente conseguiu falar aí, e tira remédio, põe remédio, volta como estava no começo, aumenta a dose desse, diminui a dose daquele ou outro, enfim, a oscilação da pressão permaneceu full time, né, constantemente praticamente. E aí teve um momento que uma aluna minha, online, falou assim, olha, fala com a minha geriatra que talvez ela possa te ajudar. Aí foi quando eu liguei, e aí a gente conversou, tanto ela quanto a minha mãe, experiência, e a gente começou, Paulo, a geriatra, Paulo, o que você acha disso, disso, disso? Como você vê sua mãe agora? Aí ela falava com a minha mãe, como a senhora está se sentindo assim? Bom, enfim, toda essa pandemia
fez com que o idoso, minha mãe, no caso, ficasse ruim, ficou ruim. Tanto é que está tomando remédio para depressão agora, né? Só que foi o contrário do meu pai. E aí, meu pai é uma pessoa que sempre se mexe, sempre se movimenta, ele faz as coisas acontecerem, ele planta, replanta, faz uma tosse na planta, faz uma outra coisinha na casa, vai e faz outra e assim por diante. Então, o que aconteceu? Aí depois eu percebi que, é lógico, o idoso ele é sensível em todas as questões, né? Psicológica, física, e precisa de uma atenção diferenciada. E assim aconteceu com os alunos que eu também tenho acima de 60 anos. Todos eles começaram a ter... foi mesmo assim, a mesma caminhada da minha mãe. Começou a ficar mais abatido, ficar desanimado, começou a ficar preocupado e as dores começaram a surgir. E um desses meus alunos, um dos alunos que eu tenho, tem 74 anos, ele foi para um médico, porque ele começou a sentir uma dor no dedinho, né? Ele tem uma estenose na L5, não sei para quem não conhece, é como se fosse aqui está o disco, né? O osso, e o disco ele foi para dentro, né? Como tá apertando a medula. Então qualquer movimento estranho que ele faz, ele tem uma dor exorbitante, né? Ele trava e assim por diante. Então tem que ter um cuidado especial, né? Temos em toda a questão. Bom, e ele foi no médico, isso foi semana retrasada, se não me engano. Foi no médico uma dor na primeira falange do dedinho dele, e aí o médico fez toda a consulta, tudo, e ele falou assim, olha, você tem um começo de uma artrose aí. E aí falou tudo, não tem cura, é assim que vai ficar. E a sua vida daqui para frente é tomar conta dos netos e tocar piano de vez em quando. Nossa, ele quase que morreu na hora, né? Então essas questões de não só de se movimentar, de fazer ginástica é importante, tem que ter esse fator na vida de um idoso, que é muito mais importante para as pessoas mais novas, que eu vejo hoje, né? E como se fala com o idoso. Como se fala, o que se fala com o idoso, porque se você... Eu vejo que o idoso, todos nós temos o nosso começo, nosso meio e nosso fim. E por que não deixar o fim ser mais... ser melhor, né? Ser mais... menos pesado, menos... como eu posso falar? Menos... deixar de lado, ter menos solidão e assim por diante. Então, todas essas coisas nessa pandemia, a gente aprendeu muita coisa em termos de dar aula, de atender as pessoas, e muitas coisas surgiram, no caso essa do idoso aí, que para mim, não sou especialista em idoso, tá, Marinês? Eu não tenho nada de especializado em terceira idade, eu tenho muita noção de trabalhar com idoso, mas assim, não tenho mestrado, doutorado, não tenho isso, tá? Trabalho muito com idoso, na questão de ginástica, aprendi muito no dia a dia com o idoso, né? Então, assim, porque eu percebi que o idoso tem que ter um tratamento especial, além dos exercícios, né? E aí, por isso que eu falei com você, chamei você para fazer essa live na questão de comportamento aí do idoso. Então, a gente já sabe que já fiz umas pesquisas que em 2030 vai dobrar o número de idosos no Brasil, aí, que vai ser para 66 milhões de idosos aí. Então, por que não? E vai ter menos mais crianças do que idosos, né? E uma pergunta que eu queria que vou te fazer, que você fale na sua visão, né, no que você conhece tudo, com a neurociência, na sua experiência como coaching com pessoas de terceira idade, que você deve ter, claro, com certeza. Existe condições, o idoso, eu sei que sim, porque eu sei que eu trabalho com isso, tá? Com alguns idosos. Mas as pessoas de repente acham que pode não acontecer isso. Existe a condição de ter uma qualidade de vida ótima na terceira idade? Qual a sua visão? O que você pode me falar sobre isso? Olha só, Paulinha, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, infelizmente, o pior lugar para você envelhecer é o Brasil, né? O Brasil ele não oferece condições hoje nem de
participação social, nem de trabalho, nem de nada, para a pessoa, não precisa ir muito, a pessoa acima dos seus 50 anos, nós, né, aqui. E, então, isso é uma realidade. A segunda coisa é imaginar que hoje, além da gente não ter as condições, ou não termos profissionais como você, né, preparados para atuar, entender e melhorar a vida dessas pessoas, né, um profissional competente, a gente também não encontra na medicina isso. Né? Tá até o doutor Leandro Franco está aqui, é meu cardiologista, está assistindo. Ele é um dos poucos assim que eu vejo, e também o doutor Roberto, que é o meu médico que me acompanha já geral há 5 anos, são poucos os médicos ou a medicina que está atualizada. Então, hoje, a gente tem uma pessoa de 60 anos que é como se fosse aquela de 40 lá atrás. Só que a medicina, ela continua trabalhando aquela medicina da doença, né? A indústria da doença, que a gente vê os médicos muito ortodoxos, muito tradicionais, do tipo esse aí, né, que falou aí para o seu aluno, não tem mais jeito, né, só falta, tem alguns médicos que só falta pegar 2 palminhos de terra e jogar na pessoa. Né, então eles não têm um pingo de sensibilidade, né, com relação à vida das pessoas. Então, o que existe hoje é uma medicina arcaica, que não sabe lidar com esse idoso, e uma sociedade cheia de paradigmas em relação a esse novo idoso. Né? Então, eu não chamaria, eu agora já não faço mais essa divisão por idade. Né? Então, como você falou, eu faço por divisão de estado mental e da gestão das emoções. Então, eu tenho muita gente acima dos seus 50, 60, que é como se fosse um jovem, a cabeça de jovem, a atitude de jovem, no sentido assim de energia, e tenho muitos jovens que hoje, coitados, até fisiologicamente falando, do ponto de vista de saúde, estão péssimos, parece que tem 200 anos. É verdade. Né? Estão muito ruins. Então, uma das coisas que a gente tem que entender, e eu faço votos que um dia, Paulinha, a nossa área, né, porque eu também vim da educação física, sempre fui atleta, hoje que eu estudo outras coisas mais que estão correlacionadas a essa visão global, né, integrativa do ser humano, é que a doença começa na cabeça, e não sou eu falando, né? É a ciência, que já sabe que 50% das doenças começa na cabeça. Câncer, né? O que é o câncer? É a intoxicação das células, né? São células intoxicadas que, claro, não é só o pensamento, veja, é o estilo de vida, é o ambiente, é a falta de atividade física, alimentação ruim, enfim. A pessoa tem uma vida ruim, uma vida depressiva, uma cabeça, né, o tempo todo inundada de cortisol, né, ela está sempre para baixo, sempre deprê, que é mais ou menos o quadro que você falou, e aí ela começa a intoxicar a circulação e a mente, né, ela intoxica o corpo. Como disse o doutor Leandro numa postagem, né, a pessoa quando ela vai parando, ela vai enferrujando, literalmente. Ela enferruja, por quê? Porque o músculo, ele tem 300, é como se fosse ele é um órgão, ele é uma espécie de glândula endócrina. Por quê? Porque ele libera tanto os hormônios bons, quando você está em movimento, como os hormônios ruins, quando você está parado. Então imagina o seguinte, a sua mãe, né, a minha mãe também, ou todas as pessoas que estão nos ouvindo, que faz parte do idoso, eu vou classificar aqui como idoso, porque essa geração é uma outra geração, né? É uma geração que ser idoso, né, a minha mãe com 80, por exemplo, aos 40, a geração dela aos 40 já era velhinho. Isso. Lembra quando a gente olhava uma pessoa de 40 anos? Nossa, olha que velhinho. Então, para eles que já estão com seus 70, 80, eu já sou Matusalém, né? Já estou fazendo hora extra. Diferente, talvez, da nossa geração, e veja, nós somos 20 anos só mais jovens do que eles, mas é um salto de geração muito grande. Né? Você olhar hoje, então um cara hoje de, sei lá, 40 anos é um jovem, ele olha para uma pessoa de 60, para ele também é um jovem, né? Porque ele olha e vê isso. Então, o que faz a pessoa envelhecer é a gestão da mente e das emoções.
Então, as pessoas que estão vulneráveis são essas que estão realmente em casa, confinadas, assustadas, sem tomar sol, comendo porcaria, engordando, sem fazer atividade física. Então, assim, é o quadro do horror. Fora tudo isso, imagina o seguinte, esses idosos são de uma geração que não é internet. A minha mãe, por acaso, é. E ela fala com as amiguinhas no Facebook e tudo mais. Mas imagina aquele que está sozinho em casa, sem os filhos, sem os netos, sem poder ir para a rua, porque eles adoram ir para a rua, né? Adoram fazer compras, fazer isso. Então eles foram proibidos, socados dentro de casa. Então você imagina a decepção deles com o mundo. Exatamente. Então eu fico imaginando essa pessoa, ela só quer morrer. E aí vem os quadros depressivos, porque vem uma depressão que ela é química mesmo, né? O pensamento dela é, não vale a pena viver, desse jeito eu não quero, esse mundo não é mais aquilo que eu imaginava que fosse. Então ela perde a vontade de lutar, né? Que é o caso, por exemplo, da sua mãe, e não é o caso do seu pai. Por quê? Porque ele foi buscar preencher aquele tempo dele. Ele falou, não, peraí, eu não vou ficar aqui parado, eu vou me ocupar. Que é exatamente isso que o cérebro precisa, de um sentido de utilidade. Por que as pessoas elas vão ficando cada vez mais debilitadas? E isso independente da idade. Por conta do sentido de utilidade, de objetivo. Então, imagina o seguinte, hoje, uma pessoa se aposenta, né, na nossa geração, 55, 60. Né? As próximas vão se aposentar graças a Deus, mais tarde, aos 62. Mas o cérebro, ele é movido, Paulinho, a objetivos, né? Então, se você observar uma mãe, né? Vamos imaginar uma mãe, um pai. Qual é o objetivo deles? Né? Eles terceirizam a vida deles, né? Quer dizer, eles vivem em função de filhos. Criar os filhos da melhor forma possível. A mãe, na maior parte das vezes, essa geração, abre mão da carreira, né, da vida dela, não quer trabalhar, e ela vai criando os filhos, viver em função dos filhos, os pais, de modo geral. A mãe, a mulher, né, dessa geração, da sua mãe, muito mais. Aí um belo dia, os filhos crescem, mudam de país, mudam de casa, casam. O que acontece com a maioria dessas mulheres? Né? Perdem a utilidade, entre aspas. Elas se sentem inúteis. Porque agora não tem mais o que fazer. Algumas têm a força de espírito de procurar uma ginástica, de procurar um personal trainer, de fazer parte de grupos, homens também. Outras já não. Tô ficando velha mesmo, já se enterra, né? E aí começa de novo, intoxicando a mente, porque falta o que a gente fala de fé e esperança no futuro, que o cérebro ele precisa disso. Ele precisa disso para continuar vivo. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Quando você tira a fé e a esperança de uma pessoa, você mata literalmente essa pessoa. Aí você confina, né, isola, tira a liberdade dela de ir e vir. Então, praticamente, essa é uma estratégia que a gente diria de torturadores. Né? O que os torturadores fazem? Até a pessoa confessar o crime. Né? Isola, bota a mídia na cabeça das pessoas. Então, assim, não é que o idoso, em teoria, ele é mais vulnerável. Claro que ele é mais vulnerável do ponto de vista até biológico, fisiológico. Né? A partir dos 30 anos, a gente está envelhecendo. Né? Todos os órgãos vão envelhecendo. Só que essa curva a gente pode retardar, né? Com atividade física, uma boa alimentação, né? Estudar, livros, uma boa atividade mental e principalmente se sentir útil. No primeiro mundo é muito comum os idosos, vou chamar assim, terem trabalhos voluntários. Então eles vão ajudar sociedades carentes, ou vão para as escolas, ou até são chamados como mentores para as empresas. Né? Aqui no Brasil não existe nenhum programa para idoso, menos ainda para jovem, quer dizer, não existe nada para ninguém. Por isso que eu falei no início que é o pior país para você envelhecer. Porque não existe um programa, né? Um país jovem, que agora, como você falou, em 2030, vai começar a pensar, preciso pensar o que a gente tem para o idoso. Então, o que a gente tem hoje para o idoso? Nada. Né? Tem aquelas atividades que parece que o idoso é um idiota, com coisinhas muito fraquinhas, e esquece de integrá-lo na sociedade, dele fazer parte, dele ajudar.
dele contribuir. Então, alguém citou aí, né, a síndrome do ninho vazio, exatamente, só que nesse momento que a mulher, que ela se separa dos filhos, o que acontece com a maioria? Tem problema de útero, ovário, né? Tem problema de câncer de mama. Por que esses órgãos todos são afetados? A mente dela perdeu a utilidade, não amamenta, não gera. Né? Então tem uma correlação muito grande. É claro, existe a predisposição genética, mas ela não representa nem 30%. O ambiente também influencia, a alimentação dessa mulher, mas a mente dela hoje consegue, né, isso que é importante que as pessoas saibam, as nossas emoções, como a gente gerencia as nossas emoções, né, os nossos pensamentos, como a gente ocupa o nosso tempo, é que faz a diferença, inclusive no DNA. Então existe um campo hoje da epigenética, não sei quantos médicos estão aqui, mas tem médico que tem horror. Eu tenho alguns clientes meus que são médicos. Quando eu falo de epigenética, eles querem me matar, né? Ah, porque isso é coisa de charlatão, porque isso é coisa de... Ixi, é uma briga. Por quê? O que a epigenética diz? Ela diz exatamente o que eu estou falando. Você consegue, por meio do seu pensamento, reconstruir, vai vendo, Paulinho, o DNA. Né? A gente tem nos bracinhos lá do DNA, não sei se você lembra, aquelas escadinhas, tem as escadinhas, né, que tem os telômeros. O telômero, quando ele é destruído, é que você envelhece. Então, ele já tem várias experiências que o estilo de vida, a atividade física, né, a fazer parte de uma comunidade, o de estar em contato com as pessoas, continuar estudando, parar com essa regra, agora sou velho demais, para. Enquanto você tem vida, tem que continuar, que é a coisa que o seu pai fez. Você reconfigura os telômeros. Então, uma das coisas que também é importante falar, né, que você falou, vai ter jovem aqui, né, participando, não é só os maiores de 50, é que o jovem que vai ter filhos tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque o estilo de vida dele hoje, se for um lixo, ele vai transmitir via DNA para os filhos dele e para os netos. Entende? Então, assim, hoje nós somos fruto de 3, 4 gerações para trás de nós. Os nossos DNAs estão impregnados de tudo isso. Entende? Então, eu fico pensando assim, a pessoa que não quer se cuidar hoje, ou que está desanimada, não tem força, eu sou jovem, mas eu não tenho tempo, eu tenho que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, mas é consequência, né, de uma pessoa que tem uma vida saudável, né, que se cuida. Então, quando você sente que a vida está indo embora e você contribui, você, ao mesmo tempo, você é um suicida, entre aspas, né? E, além de um suicida, está deixando um péssimo legado para as futuras gerações, principalmente aqueles, né, homens e mulheres, que ainda estiverem em idade fértil, de poder gerar filhos. Então, quando a gente vê isso, eu vejo as amiguinhas da minha mãe, a minha mãe não, porque como eu tenho estúdio em casa, eu dou ginástica para ela, a gente treina e coisa e tal. Mas as amigas dela reclamam todo dia que estão mal. Igualzinho você falou o quadro da sua mãe. Estão mal, estão com dor no corpo, né? Estão sentindo assim que não estão dormindo bem, estão emagrecendo. Então é triste ver isso, né? E eu vejo que esse governo, né, os governadores, né, do estado e os prefeitos, em especial aqui de São Paulo, são genocidas. Porque justamente essas pessoas tinham que estar nas ruas, as crianças também, né? Aumentou muito a depressão em crianças. Por quê? São as extremidades vulneráveis, né? Mas por que são vulneráveis? Porque é criança e porque é idoso? Não, porque não tem os pilares que talvez essa faixa que está trabalhando ainda tem, que é se sentir útil, né? Tá em casa, tá no home office. Mas tudo isso que eu estou te falando, Paulinho, independe da idade, eu queria deixar claro. Né? A pessoa pode achar, isso não, eu estou imune a isso. Né? Não está. A pessoa, quando ela perde esse senso de utilidade, de dever, uma pessoa desempregada, por exemplo, que hoje que está desempregada, vai passar pelas mesmas coisas que as crianças estão passando e que os idosos estão passando. Por quê? Eles estão agora sentindo na pele o que é você ficar em casa, né? Como tem muita gente que joga os pais no asilo, ou joga as pessoas em casa e eles não têm atividade, né? Os filhos parece que delargam lá, não estão nem aí. Então, assim, a pessoa precisa ter uma agenda, né? Seja criança, quer dizer, não pode ser aquela super mega agenda, né, de ocupar o dia inteiro,
ou seja, o idoso. Então, qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui, que quer envelhecer com dignidade, com qualidade, né? Quer ser livre, como a gente vê, por exemplo, Peter Drucker, 96 anos, o cara ainda estava dando palestra. Né? Tudo bem, primeiro mundo, Estados Unidos, mas já que a gente está nesse planeta, nesse país, a gente não pode piorar o que já é ruim. Então, o quadro é cuidar da alimentação, né? Não comer nada industrializado, fazer o máximo possível para ter frutas, alimentação, depois cuidar da mente, né? Das emoções, não se deixar contaminar por essa mídia, parar de ver televisão, chega, esquece. Eu vou lá e desligo a televisão quando eu vejo a minha mãe vendo Datena. Ela fica péssima. Por quê? Porque eles estão dentro de casa, vendo lixo, e ninguém para defender, porque eles vêm de um outro mundo, Paulinha, um mundo mais inocente, né? Um mundo que as pessoas sentavam na porta de casa e conversavam com os vizinhos. A gente não, a gente já nasceu nessa neura, nessa correria, né? Se bem que eu não, ainda brinquei muito na rua, mas tem gente que não sabe nem o que é isso, nasceu já encaixotado dentro de um apartamento e pega sol pela janela, né? Então, eu acho que, eu não sei se eu consegui contextualizar para você, mas é o senso de utilidade e de não contaminar sua mente, né, e gerir essas emoções e o ambiente, né, o que está em volta, né, as companhias e coisa e tal. E começar aos poucos a voltar a treinar, nem que seja online com você, Paulinho, isso é muito importante para o corpo voltar ao normal, né? Então, acho que alguém perguntou aqui como, como lidar com o idoso, ou a gente mesmo, ou aliás, qualquer idade, né? Vamos colocar assim. O idoso, principalmente, porque é o nosso tema de hoje. Mas, assim, você já estando com uma perspectiva, né? Assim, puta, meu pai, minha mãe, minha tia, meu avô, que seja, já está meio depressivo, como foi o caso da minha mãe. Então, a primeira coisa que eu indico para alguém, que eu, por experiência própria, procure uma pessoa especializada no assunto idoso, tá? Porque o atendimento dessa geriatra foi bem um atendimento humanizado, né? Foi uma coisa bem próxima, né? Uma coisa diferenciada. Então, até mesmo no atendimento que ela teve com a minha mãe ficou mais animada naquele momento. Foi uma coisa diferente para ela, né? E depois, logo, infelizmente, está sendo medicada, mas espero que logo, logo esse medicamento saia. Mas, Só não deixa viciar, né? Porque esses antidepressivos, eles viciam. e uma coisa que eu comecei a fazer foi exatamente que eu comecei a montei uma turma de match online, que algumas pessoas estão fazendo, e eu, no começo, eu colocava a Mari, por exemplo, como modelo. Então, eu dava aula com a Mari como modelo, e a pessoalzinho ia copiando, ia olhando, que era mais fácil. E aí teve um momento que a Mari não pôde ir, eu coloquei minha mãe no lugar dela. Aí eu, não vou, não sei o quê, não sei, não tem problema nenhum. Eu faço com a senhora. Né? E ela fez 2 aulas, e aí na terceira eu falei assim, você quer que eu vá com você hoje, dar aula, fazer aula com você? Então, assim, magicamente, lógico, tinha o efeito do remédio, mas o movimento, a atividade física, não só ela, mas como foi colocado, né? A importância dela, a senhora está sendo um modelo das pessoas na sua frente. Né? Então ela se sentiu, na minha visão, ela se sentiu importante, tanto para mim quanto para as pessoas que estão fazendo exercício. Depois as pessoas, os alunos elogiaram minha mãe, nossa, essa mãe está muito boa, está demais, tem quantos anos? E ela se sentiu super bem, ela se sentiu, tanto é que ela queria, ela falou assim, você quer que eu vá com você hoje, no estudar, fazer aula? E, então isso foi uma coisa que para mim foi bem, bem interessante, porque não somente a atividade física tem que ser direcionada para as pessoas de acordo com a sua individualidade. É lógico que minha mãe pegava na mão, colocava a mão no dorso, eu fazia junto com ela os movimentos, né? Ensinava ela os movimentos do Match Pilates. E ela se sentiu assistida, ela se sentiu importante naquele momento. E é lógico que não somente o exercício físico, mas sim o atendimento que eu dei para minha mãe, mexeu nela, né? Então ela se sentiu importante. Então aqui o que eu indico para vocês é isso, né? Se tiver alguém já com quadro de depressão, de desânimo, de perda de peso, alguma coisa assim,
você procura um especialista, no caso um geriatra, e a atividade física tem que ser feita. E de preferência, médicos, né, que saibam ter essa visão do todo, né? Porque às vezes nem sempre o geriatra sabe. Né? Eu sou muito crítica da medicina, me perdoem os médicos que estão aqui, mas eu acho que as profissões relacionadas à saúde, como nós, né, a educação física, a fisioterapia, a enfermagem, os médicos e coisa e tal, eles parece que foram muito para o lado técnico, esqueceram o lado humano. Né? E a própria sociedade imprime um ritmo que o médico de convênio tem que atender em 5 minutos, que não pode pedir exame, que não sei o quê. Tanto que hoje eu vou no médico particular para pedir os exames, porque eu sei que o convênio, ele obriga o médico, ele tira o médico que pede exames e coisa e tal, e também existe toda uma indústria da doença, né, da farmacêutica, que paga as viagens dos médicos, que ganha comissão. Então, assim, eu não estou aqui para criticar esse médico que faz isso ou esse profissional de saúde que faz isso. É um problema dele com a consciência dele. Né? Mas, de certo, a gente está resgatando com essa pandemia e as pessoas estão percebendo quem são os profissionais que elas podem buscar, que são exatamente esses que são dessas áreas, mas que se dedicam além, que tratam como antigamente o médico de família, o profissional da nossa área, que era mais atencioso do que é hoje. Então, hoje eu vejo que as pessoas elas estão numa pegada de nem percebe que a vida está passando, elas não se importam, não têm mais empatia. Né? Elas estão muito voltadas para dentro delas mesmas, só pensando em ganhar dinheiro, quando ganhar dinheiro é consequência. Né? Então, hoje eu vejo qualquer profissão, quem está ganhando dinheiro, quem tem sucesso, são essas pessoas que conseguem ter essa visão do todo. Né? Então você poderia falar, bom, Marinês, você trabalha só com business, né? Só com negócios e coisa e tal. É verdade, eu trabalho com altos executivos, médicos, pessoas que estão na carreira querendo se reposicionar. Né? Hoje eu nem dou mais, não trabalho mais dando ginástica como eu já fiz durante 20 anos da minha vida, mas eu não perdi isso. Entende? Por quê? Todas as vezes eu falo para esses caras, para essas mulheres, eu falo, não adianta nada você estar nesse nível de estresse, gastando 50% a 60% do seu salário para se satisfazer, para tapar buracos, porque você não tem relacionamento, você não tem vida, você não tem lazer. Ah, não, mas eu tenho que me dedicar agora. Mas um dia vai acordar e vai falar, caramba, né? Ah, se eu soubesse. Tem até um livro com esse nome, Ah, se eu soubesse. Quantas vezes no leito de morte ou no hospital as pessoas falam, putz, acabei com a minha vida, né? Foi um suicídio durante a vida. E aí a gente percebe que se você der uma parada e respirar, você pode ganhar 10 vezes mais do que você está ganhando só pelo fato de olhar no olho da pessoa e entender o que ela quer, se colocar no lugar dela. Então, esses profissionais hoje são raros e são esses que estão ganhando muito dinheiro. Né? Porque o dinheiro é consequência, é justo ele ganhar, porque ele é bom, porque ele olha e ele não vê um fígado, né? Ou ele não vê um bíceps, ou ele não vê um glúteo, né? Ou ele não vê um coração. Né? Ele vê um ser humano que por alguma razão está com pressão alta. Né? Então a gente até já conversou sobre isso, né, Paulinha? A doença como caminho. Né? Nós até falamos na época que você teve o problema renal. O que a doença significa? Ela não é, esse material ainda não é uma ciência, mas é uma sabedoria de estudo de pessoas de 30 anos que foram estudando o perfil das pessoas que têm câncer, o perfil das pessoas que têm problema nos rins, o perfil das pessoas que têm depressão, como elas são. E tudo isso está relacionado a comportamento. Então, quem cuida do idoso tem que entender de comportamento. Quem cuida da saúde, o profissional, o personal, tem que entender de comportamento humano. O médico tem que entender de comportamento humano. Senão, muda de área. Vai fazer engenharia, vai fazer qualquer coisa, mexer com tijolo, mexer com máquina. Esquece as pessoas. Agora, entrou nessa área, tem que cuidar das pessoas. E isso eu observo que está cada vez mais difícil. E eu não vou falar só do profissional, não. Eu vou falar dos filhos, dos sobrinhos, dos netos. Né? As pessoas largaram, né? Delargam para um cuidador, delargam para qualquer personagem cuidar deles. Sendo que um dos pilares da saúde mental
é o relacionamento, é a família, né? Por que querem tanto atacar a família? Né? Por que ditadores atacam a estrutura familiar? Por que os ditadores atacam a religiosidade, a espiritualidade? Porque esses são os pilares do cérebro humano, da saúde, do bem-estar. Né? Então, quando você fala, por exemplo, você falou uma coisa bem interessante, a minha mãe estava meio amuada, né? Aí eu falei assim, porque não vai voltar para ginástica, porque a academia não deixa eu voltar. Eu falei, vem cá, vamos fazer ginástica. Ela fez uma semana, ela falou, não é que eu tô bem? Sabe, assim, comemorou. Ela falou, nossa, é outra coisa, eu tô me sentindo super bem. Por quê, Paulinho? Porque o músculo libera as mioquinas, que são neurotransmissores que desenferrujam tudo. O cérebro solta a ocitocina, só de estar no meio das pessoas, que é aquele hormônio do amor, do calor, de estar bem. A dopamina é o desafio. Opa, hoje eu vou conseguir fazer mais, o Paulinho vai me desafiar. Aí vem a serotonina, que é o bem-estar. Quer dizer, quantas coisas... tem um médico que eu acho bem interessante, que é o Dr. Minuzzi, ele sempre fala, né, o nosso corpo é uma fábrica de bem-estar. Né, é uma indústria farmacêutica. E as pessoas não descobriram ainda, né, porque a medicina ela bate na tecla da doença. E como diz, né, doença não é ausência... saúde não é ausência da doença. Né? É um estilo de vida, que é o que a gente está falando aqui. Então, a pessoa quer envelhecer bem, começa a investir agora, aos 30. Quer ter filhos saudáveis? Se cuida primeiro, porque você vai passar no seu DNA tudo de errado que você fez. Aí nasce o filho com alergia, nasce o filho com problema disso, problema daquilo. Por quê? Culpa do pai e da mãe, que tiveram um estilo de vida que afetou o seu DNA e, por consequência, essa mutação, né, ela passa para as próximas gerações. Né? Então, eu acho que quando a gente está falando de estilo, tem a ver a atividade física, sem dúvida. Né? A pessoa não pode ficar parada. E eu espero, honestamente, que essa pandemia tenha trazido essa consciência. Porque, Paulinho, quem foi que pegou Covid? Quem estava vulnerável, quem estava acima do peso, fumante, depressivo, cardíaco, diabéticos, obesos. Quem foi o grupo mais atingido? Entende? Quer dizer, eu não tenho culpa. Tem gente que fala assim para mim, eu não tenho culpa de ser doente. De fato, provavelmente foi passado pelo seu pai, pela sua mãe, uma parte genética, 30%, outra parte o ambiente que você vive, mas muito é você, né? O que você optou na sua vida. E aí, qual é a consequência? Né? A consequência é que, por essas pessoas não se cuidarem, todos nós estamos dentro de casa. Não quero fazer aqui a apologia da perseguição a essas pessoas, mas por causa de pessoas que não se cuidaram, é que a pandemia se espalhou nessa velocidade. Porque o sistema imunológico delas está baixo. Então, antes de falar, Marinês, fica em casa, porque você, estando na rua, ou sem máscara, está me prejudicando, eu meto o dedo e falo assim, quem está me prejudicando é você. Vai você se cuidar. Vai você se alimentar direito. Vai você fazer atividade física. Porque se você tivesse tudo isso, tivesse um estilo de vida decente, o seu sistema imunológico estaria tão forte quanto o meu. Então, eu não sou irresponsável. Irresponsável e suicida, para mim, são essas pessoas que não se cuidam. Recentemente, todo ano, né, eu faço uma bateria de exames, né, com o meu médico, o doutor Roberto Franco do Amaral. Passei recentemente agora com o doutor Leandro Franco, que é o cardiologista. Semana que vem estou na gineco. E faço atividade física desde os 6 anos. E para mim, Paulinho, não é opção. Então tem gente que fala assim para mim, eu não tenho vontade. Eu falei assim, eu também não. Mas eu não tenho tempo. Eu também não. Só que eu não quero dar dor de cabeça para ninguém. Eu não quero que ninguém aponte o dedo para mim e diga, olha, eu estou enfiada dentro de casa porque você não tem saúde, porque você não se cuidou, porque o seu sistema imunológico está baixo. Então, eu acho que as pessoas elas têm que assumir responsabilidades, né? E não delargar a vida delas ou a vida de cuidar das pessoas que hoje, infelizmente, estão vulneráveis, que são os idosos, né? Mário, pegando esse gancho seu de cuidar, de alguém falou de movimento é vida aí, isso é interessante porque assim, todas as pessoas que vão para o estúdio, pelo menos, ou quem eu pego, né, de residência,
muito interessante que as pessoas, quando se mexem, elas têm vem para mim com um aspecto como a gente falou agora, de depressivo, de desânimo, de saco cheio, eu não gosto, eu não quero, eu não tenho tempo, preciso ir logo. Quando você começa a fazer uma coisa que eu aprendi isso, por que, que as pessoas não gostam? O que, que eu tenho que fazer para essa pessoa para voltar a gostar ou começar a gostar de alguma coisa? Então, eu acho isso uma coisa muito interessante, porque você tem que arranjar meios, você começa a mudar as atitudes, para você entrar na mesma sintonia dela, você pega esta aluna, o aluno, e você leva com você para uma sintonia boa, vamos dizer assim, né? Faz a pessoa começar a se movimentar com mais naturalidade, com mais vontade, e com pouco tempo, tanto a Mari está aqui comigo aqui na live também, a gente vê isso muito fácil, em questão de mês, um mês só, a pessoa já muda completamente. Não, Paulinho, nem precisa. Uma semana que eu dei aula para minha mãe, até o humor dela mudou. Meu irmão mora nos Estados Unidos e chamou para fazer um call com ela, né, com vídeo e tal. Aí ele falou assim, nossa, o que aconteceu? Semana passada você estava meio para baixo, ela estava com mais energia, né, o brilho nos olhos, o cabelo e tal. A Naura está dizendo aqui, Naura, obrigada por você estar aqui. Ela está dizendo assim, o Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. Agora, por que é o quinto país mais sedentário do mundo? Porque, imagina, numa pandemia como essa, você não considerar a atividade física essencial, ou o exercício físico essencial, ou você não poder ir para a praia, nadar, não poder tomar sol. Que país é esse? Quer dizer, pensar que o primeiro mundo, todo mundo, a primeira coisa foi todo mundo ir para a praça tomar sol, todo mundo ir para as academias. E eu, Paulinho, que estou há 40 anos dentro de academia, eu não me lembro, e você também, né? Então, eu sei que eu não sou um dado estatístico, mas 40 anos frequentando academia, será que eu não sei o que eu estou falando? Eu nunca vi, eu quero que alguém me desafie aqui, um caso de pessoa dentro desses 40 anos que nós passamos por H1N1, passamos por SARS, passamos por meningite, varíola, sarampo, imagina tudo, desde vírus, bactérias, até a AIDS, se você lembra, né? Na época ninguém queria ir para academia porque tinha medo de pegar a AIDS no colchonete. Olha isso, no suor. Né? Então, assim, durante 40 anos, ninguém perguntou para o pessoal do CREF, para o pessoal das academias aqui no Brasil, né, diferente da Noruega, que foram lá fazer pesquisas e tal, eu nunca vi uma baixa porque a pessoa pegou SARS, porque ela pegou H1N1. Por quê, Paulinho? Porque esse é um ambiente de saúde, de fato. Ninguém fica doente. Então, essa palhaçada toda em volta disso é só política. Não tem uma explicação no mundo, nem na China, que proibiu a atividade física. Só aqui que não é essencial. Essa briga, essa coisa está acabando com os idosos, deles não poderem ir para a atividade física, por quê? Nós já voltamos para a academia, os idosos não. Então, assim, isso é uma política de matar as pessoas. Só pode ser uma política de fazer as pessoas ficarem doentes, não só da mente, como do corpo, como da saúde. Porque não há nada que explique isso. Por quê? A pessoa, quando ela está com um pequeno mal-estar, ela faz o quê, Paulinho? Fica em casa. Ela não vai treinar. Os professores não têm condição de dar aula. Então, quando eles estão com uma gripinha, fica em casa. Então, o ambiente é totalmente higienizado, as grandes redes e as outras, tem até a parte do ar-condicionado, é tudo limpo, higienizado. É mais fácil uma pessoa ficar doente dentro da empresa, com aquele sistema de ar-condicionado imundo, onde as pessoas, infelizmente, esperam que isso mude, mas mesmo estando com uma gripe, são obrigadas a ir trabalhar. Eu acho que agora isso vai mudar, quer dizer, está gripado, fica em casa fazendo home office, né, que é o que está se demonstrando que aumentou muito a produtividade, então acho que as empresas vão curtir essa coisa do home office, né? Oi, Paulinho, o Mauro Ghiseline te mandando um beijo aí. Oi Mauro. E a Lia também. Então eu vejo assim, que existe muita hipocrisia, né, que faz e favorece com que o idoso seja o mais prejudicado. Né? Por quê? E as crianças, né? Porque eles estão vulneráveis, eles estão proibidos de tudo. E estão ficando doentes mesmo, né? Então eu vejo que
se as pessoas raciocinassem um pouco mais, né, talvez elas enfrentassem essa realidade com um pouco mais de coragem, né, porque as pessoas estão com medo. O medo é a pior emoção para o cérebro humano, né? Eleva os níveis de cortisol, baixa o sistema imunológico e aí as doenças se instalam. Além de tudo, somos obrigados a usar uma máscara, né? Tem até o doutor Luiz lá do Rio, que é um cara que estudou na Alemanha, justamente essa parte, né, de transmissão, de pandemias e tudo mais, durante anos. Hoje ele está com 75 anos falando, olha, ok, além de vocês estarem respirando o gás carbônico, né, que essas máscaras elas são feitas só para o ambiente cirúrgico, você não vê nenhum médico andando na rua de máscara, né, quer dizer, hoje vê, né, infelizmente, graças à ignorância, ou quando você está num ambiente confinado, lotado, concordo, está num transporte público ali paradinho, eu concordo, mas você fazendo atividade física com máscara, aumentando a sua frequência respiratória, aumentando o gás carbônico, o que esse médico falou? Bom, Marinês, tudo bem, vocês podem não pegar Covid, mas vão pegar um monte de bactérias na garganta, que é a porta de entrada para mais um monte de doenças. Então, no mínimo, vocês vão começar a ter amidalite. Então, veja, é uma soma de coisas que deixam as pessoas vulneráveis, né? E o idoso mais ainda, né? Então, assim, eles têm que ter acesso às informações, porque se você fortalecer o seu pilar de conhecimento e souber que a gente está fazendo parte de um grande equívoco que um dia a história vai contar, e eu peço perdão às pessoas que estão achando que eu estou agredindo, que eu estou sendo radical, eu não tenho medo de falar a verdade, né? Não tenho mesmo, porque quem é conhecedor sabe o que eu estou falando, quem é do ramo de saúde sabe, mas as pessoas têm medo de falar. Elas têm medo de falar porque elas têm medo de ser bombardeada, questionada, é o tal do politicamente correto. Só que o politicamente correto está matando um monte de gente porque não pôde usar hidroxicloroquina, porque não pôde se tratar, e tudo pessoas vulneráveis, né? Porque os mais ricos, né? Os que têm convênio, né? Todo mundo, a minha mãe tomou, tem convênio dela já fez toda a prevenção antes. Agora, pensa quem não tem convênio, que dependeu desse governo genocida que proibiu, né, o uso com antecedência, né, a prevenção. Então eu vejo assim, Paulinho, que a gente tem que mudar um pouco o paradigma em relação ao que é ser idoso, né? O idoso hoje, para mim, é um estado mental, né? Um estado mental, não é a idade, repito. Isso é verdade, Mari, porque tem assim, eu comparo muito meu pai com alguns alunos que eu tenho, que são mais novos que ele, e meu pai, por ser mais velho, eu vejo muito mais novo do que essas pessoas que são mais novas do que ele. Em todos os aspectos, né? A parte mental, enquanto a parte de atividade física, de se movimentar. Eu vou voltar aqui onde você falou da parte profissional, que eu tenho que falar, porque ontem mesmo eu tive uma profissional da educação física que me perguntou que ela dá pilates para um senhor de 92 anos e o que ela dá para ele. Então, o que você faz com esse idoso? Então, assim, um monte de coisas que depois ela te falou assim, olha, vamos mudar o contexto. Então, que tem que ser falado isso. O pessoal da nossa área de educação física está muito pensando em técnica, em 3 de 12, 5 de 8 e assim por diante. Exercícios mirabolantes, eu preciso aprender um exercício diferente para dar para o meu aluno. Isso você esquece, porque isso não funciona de maneira alguma. Que uma pessoa de 78, de 75, de 78, de 80, de 80, de 90 anos vai fazer para que um supino? Para que vai fazer um stiff? Na realidade, Paulinho, entra muito mais nessa linha, que você desenvolve, que é o funcional, a funcionalidade. Então, a atividade física, ela tem que ser para ajudar a função. Repetindo de novo aqui o Dr. Minus, ele diz o seguinte, a gente fala muito de sarcopenia, né? Sarcopenia é a musculatura vai diminuindo por causa da idade. E ele fala assim que o melhor diagnóstico é a pessoa não conseguir nem levantar. Exato. Então, assim, o exercício de levantar e sentar de uma cadeira é o primeiro que os profissionais teriam que dar para qualquer idade. Qualquer idade. Será que a pessoa consegue fazer agachamento sem peso nenhum e levantar? Se ela não consegue, ela vai ter a musculatura dela ficando fraca e com certeza ela vai ter quedas, vai ter problemas, né? E aí a pessoa não conseguindo andar,
ela vai ficando prostrada, né? Daqui a pouco começa a não controlar mais fezes e urinas, porque essa musculatura faz parte de todo um conjunto do quadril. Então, o que eu vejo hoje é que a gente tem que analisar a relação custo-benefício, né? Ficar em casa sem fazer nada, que benefício você está tendo? Nenhum. Então, mas para prevenir do Covid eu não vou fazer nada. Gente, você para prevenir de você perde 10. Né? É aquela coisa, qual é a relação? Então, eu tenho que cuidar da minha saúde apesar de tudo. E a atividade física é obrigatória. É impossível imaginar hoje uma pessoa com o mínimo de neurônio que não entendeu isso ainda. Né? E mesmo que ela não goste, eu não estou falando dela gostar ou não, ela tem que pensar nela, de não dar trabalho para os familiares e de não propagar o DNA dela para as futuras gerações. Mas nós temos 1 minuto e 30. Só queria ressaltar Paulinha. que o funcional que a Mari falou não é o que funcional que você dá na academia, que é pegar um Não. peso, perna, não. É funcionalidade do dia a dia. É você levantar, sair da cama, sentar, se enxugar, tomar banho. A pessoa, ela poder fazer as coisas do dia a dia, né? Pegar uma panela, lavar, abaixar, levantar, sentar, descer escada, subir escada. É o mínimo para ela sobreviver e não ficar prostrada, porque se ela não consegue fazer o básico, que é a locomoção, meu Deus, e o resto? Né? Isso é importante. Bom, antes Dadinho, ó, Dada. obrigado pelo convite. Espero que quem esteja ouvindo tenha sido uma coisa interessante. E vai ficar salvo, né, Paulinho? Vai ficar salvo no IGTV. E ao Mauro dizer quantos dois do Brasil que são as verdades têm acesso à razão. Isso. É isso mesmo, sair do sofá. E quem está falando eu não consegui ver. Mauro Ghiseline. E o Mauro Ghiseline é um também que tem um trabalho maravilhoso, né? Ele cuida, ele mostra para as pessoas o que é possível, né? É um super guerreiro da nossa educação física. Perfeito, uma referência na área. Bom, Mari, com certeza. Então, obrigado por todos que estão aqui com a gente. Tchau, tchau. Espero que a gente fazer mais lives